década de 60 com certeza foi marcante na história do rock mundial. John, Paul, George e Ringo iniciavam um dos grupos musicais mais bem-sucedidos e aclamados pelo público, os Beatles. Pessoas de todas as idades eram embaladas pelas melodias características desses quatro jovens, o que acabou gerando na época uma verdadeira Beatlemania que vem até hoje, despertando não só o interesse musical, como também por toda essa história de sucesso. O estilo dos Beatles ainda atrai muitos fãs por todo o mundo e também influencia bastante no gosto pela música. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu comecei a escutar muito rock, mas eu comecei pela parte mais pesada. Eu comecei a pesquisar mais as influências que aquelas bandas de metal tinham, e a grande maioria começou pelos Beatles. Os Beatles mudaram a história da música de tal modo assim, que antes não tinham o que eles fazem. Parece bobo, mas não tinham. Eles são nem pelas músicas mais famosas, que as músicas mais famosas são bobas, mas as músicas experimentais que eles inovaram na época, cara, foi uma coisa que ninguém conseguiu pensar antes. Eles vieram naquela onda junto com Elvis, junto com Little Richard, aquele pessoal, e foi um movimento, cara. Eu aprecio eles mais pela influência que eles tiveram, que eles exerceram, do que pela música deles em si. O estudante músico Bruno Maia é um exemplo de que se pode aliar a paixão pela banda com o gosto musical. E ele conta como o interesse começou. Bom, o interesse pela banda Beatles começou desde a infância, assim. O meu pai era fã da banda, escutava nas viagens de carro, escutava dentro de casa, e foi assim, uma grande paixão que foi crescendo com o tempo, que não foi exatamente a primeira banda que eu tive grande paixão, foi na verdade o Queen, que é uma banda que eu gosto muito até hoje também, mas a paixão pelos Beatles foi amadurecendo assim, depois dos 10, 11 anos, mas eu já gostava muito desde a infância. Por que você acha que eles tiveram tanto sucesso até hoje? Bom, a princípio pelos arranjos, pelas músicas que eles fizeram no decorrer da carreira, não só as letras, mas também arranjos musicais, as melodias, vários experimentos. As letras com significado peculiar, junto com a musicalidade original da banda, transmitem mensagens sobre as mais variadas temáticas, sendo que o amor é um tema recorrente nas músicas dos Beatles. A maioria, não vou negar, eles falam muito de amor, né? Tudo é amor, mas não vou falar que é só isso. Mas eles falam de outras temáticas além do amor, né? Tem músicas que eles falam, sei lá, de café da manhã, de pássaros negros voando, do bairro deles que eles gostavam muito. Eles fazem músicas experimentais, assim, orquestradas, assim, totalmente desconexas. Música do Sargento Pimenta. Tem várias histórias. E a genialidade musical da banda se reflete também na parte técnica. Em relação à parte técnica dos Beatles, eles faziam algo que outras bandas e outros produtores não tinham como fazer. Era muito limitado naquele momento a questão da mesa de gravação, que era apenas de 4 canais. Então eles sobrepunham tecnologias de mesa, uma gravando, passando por dentro da outra, e coisas que até naquele momento nunca tinha se feito. Então a genialidade do produtor de pensar em aumentar aquela tecnologia e usar situações que nunca antes tinham sido usadas, fizeram com que eles produzissem discos que até hoje são considerados geniais e que até hoje é difícil de repente você refazê-los. Tão genial foi feito na época. Bruno, você pode contar um pouco sobre cada integrante dos Beatles? Bom, a princípio eu posso descrever resumidamente cada um. Cada um tem uma personalidade única. Por exemplo, o John Lennon era uma figura muito forte, assim, uma personalidade difícil, mas por trás dessa personalidade existia um homem bom e genioso, né? O Paul McCartney, porém, já era o lado musical da banda, era o gênio musical, que cantava bem, que tocava bem, era o multi-instrumentista. O George Harrison eu vejo ele como o mais esforçado, também o lado genioso musical esforçado, porque ele buscava ideias novas, assim, como uma música indiana, e treinava guitarra. E o Ringo era o baterista, que era o brincalhão da banda, tudo mais. Ele não era aquele personagem muito assim, genioso, que compunha músicas, mas ele tinha sua genialidade ali nas suas devidas proporções. A paixão pela banda dos Garotos de Liverpool fez com que um grupo de amigos de Juiz de Fora se reunissem há 31 anos atrás para montar uma banda cover, que hoje é tradicional na cidade e região. Já ouviu falar na banda Beatles Forever? Nós começamos a tocar em 81, mas a gente já desde 1980 que a gente já começou a ideia surgiu. Tinha um programa chamado Beatles Forever na rádio, até o Barbosinho da VRB3 que fazia. O programa estava fazendo aniversário de 1 ano. E alguém dedurou para
para esse pessoal que a gente tocava uma música dos Beatles e convidaram a gente para tocar. Fazer 5, 6 músicas só, não tinha muita música ensaiada não. E realmente foi um sucesso ali. Nossa, eu tremi na base, chegou Rede Globo para filmar a banda, depois a gente nem ensaiou direito. Tudo, e foi um sucesso. Tocamos 2 vezes cada música para poder ter mais repertório. Aí saiu sim no jornal. Que banda que é essa? Não tinha nome. Agora, o programa chamava Beatles Forever, colocou o nome de Beatles Forever por causa do programa. E há ainda toda uma produção para dar mais realidade nos shows. A gente procura assim, tocar com os ternos parecidos, mas nada de peruca. Peruca a gente não coloca. Eu acho que seria interessante a gente não ter só a parte musical, mas ter uma parte cênica também. É importante você ter todo mundo mais ou menos vestido como eles na época, entendeu? A gente tem pelo menos uns 4 ou 5 uniformes iguais aos deles, que a gente achou interessante. Além de a gente tentar tocar e cantar parecido, nós achamos assim, vamos tentar ficar também no palco como se fosse parecido a eles, entendeu? Então tem essa parte cênica do...